Olá mais uma vez. Agora vamos falar sobre o tema cultura e educação física. Bom, esse é um tema que eu praticamente não encontrei questões para poder trazer para vocês. Então fica difícil assim da gente dizer, da gente ter um norte, né? Porque muito pouco caiu sobre esse assunto. Ele bota no edital, cultura e educação física, mas historicamente dificilmente cai alguma questão sobre isso. Eu achei muito poucas. Tem muitas questões sobre cultura corporal, né? Que é totalmente diferente. Cultura corporal é um assunto já muito debatido. Você já estudou a faculdade inteira sobre cultura corporal. Eu já falei aqui no curso sobre cultura corporal. É totalmente diferente. Então, cultura e educação física é você entender a relação entre cultura e educação física. O que tem a ver cultura com educação física? Essa relação, sabe? Que é uma coisinha bem simples, só uns conceitos importantes que você deve ter na cabeça para poder resolver essas questões. É saber que a cultura é variável, né? Cada povo tem sua cultura, em cada época existe a sua cultura, e a educação física está de acordo com a cultura. A educação física tem que valorizar as diferentes culturas e não colocar uma cultura acima das outras, como acontece às vezes da pessoa colocar, por exemplo, a cultura americana acima dos outros. Então achar que o basquete é mais interessante do que um jogo de peteca, só porque o peteca é dos índios daqui, o basquete é americano. Então essa cultura da americanização, essas coisas, essas ideiazinhas simples, né? Então vamos lá, ó. Quando se diz que a educação física é um fenômeno cultural, não se quer dizer que os dados biológicos não estão presentes ou não são importantes, mas que esses últimos, ou seja, os dados biológicos, não são suficientes para a compreensão, por exemplo, do esporte. Ou seja, está dizendo o seguinte, que os dados biológicos são importantes na educação física, não deixam de ser. A parte biológica, por exemplo, para o aprendizado de um esporte. Para uma criança aprender um esporte, para você estudar o processo de aprendizado do esporte de uma criança, por exemplo, os dados biológicos são importantes, como a gente viu o desenvolvimento motor, por exemplo, a maturação biológica da criança é importante, mas não é suficiente para explicar. Ou seja, a questão cultural também é importante no aprendizado de uma determinada prática física, de uma determinada manifestação corporal ou de um esporte, né? Por exemplo, como eu expliquei na aula de desenvolvimento motor, não é só a questão biológica. É diferente você pegar uma criança, por exemplo, dos Estados Unidos, um menino dos Estados Unidos e um menino do Brasil, e colocar os dois para aprender a jogar futebol. Vai ser a mesma coisa? Vai ser diferente, porque o menino brasileiro tem um futebol enraizado na cultura, enquanto o americano não, o dos Estados Unidos não. Então o fator cultural é muito importante na questão da apreensão, na questão de aprender um novo esporte ou uma nova manifestação corporal. Cultura corporal do movimento, como eu já falei para vocês, é um assunto já muito debatido, que você já estudou na sua faculdade inteira e eu já falei aqui nesse curso também. Cultura corporal do movimento é o seguinte: cultura é tudo que um povo cria, né? Tudo que um determinado grupo social criou, aquilo é a cultura daquele povo. A cultura corporal de movimento, como o próprio nome está dizendo, são os movimentos corporais que uma sociedade cria. Ou seja, basicamente tudo. Você pegar, por exemplo, o futebol. O futebol é um movimento corporal criado por um grupo social. Então, faz parte da cultura corporal de movimento do ser humano. Se você pegar, por exemplo, atirar uma flecha, é um movimento corporal também que foi criado por um grupo social. Então, cultura corporal engloba basicamente tudo, né? E como a gente viu nas aulas anteriores, o objeto de estudo da educação física atualmente é a cultura corporal. Beleza? Então, mas o que é cultura? Eu já até falei para vocês mais ou menos o que é cultura. Esse é um conceito que eu boto na minha cabeça, que é um conceitozinho simples e que está certo, não está errado não. Apesar de a gente vai ver daqui a pouco conceitos mais complexos do que a cultura, mas basicamente para mim cultura é tudo que uma sociedade produziu. Tudo. Tudo que ela produziu faz parte da cultura dela. Então, o que é cultura? De acordo com Da Mata, ele considera que ao estudar uma dada cultura, um antropólogo deve realizar
um duplo movimento: transformar o estranho em familiar e ao mesmo tempo o familiar em estranho. Aqui ele está falando sobre a questão de se estudar uma cultura. Para estudar uma cultura, você tem que fazer tornar o estranho familiar e o familiar estranho. O que isso quer dizer? Por exemplo, você vai estudar uma cultura estranha, uma cultura que você não conhece, uma cultura nova. Você tem que pegar essa cultura e começar a procurar familiaridades nela em relação à sua cultura. Procurar o que tem em comum. Procurar ver que aquela cultura não é uma coisa totalmente estranha. Dá para você entender a lógica daquela cultura. Porque aquela cultura, ela é de um povo, então ela é de seres humanos, assim como você. Então, por mais diferente que seja aquela cultura, você vai encontrar familiaridades. Você vai ver alguma coisa que tem a ver com a sua. E tornar o familiar estranho. Porque, por exemplo, aí, no caso, se você for estudar a sua cultura. O que ele quer dizer com isso? Como a gente vive dentro da nossa própria cultura, às vezes tem coisas que a gente toma como natural e nem questiona por que isso é assim. Você simplesmente assume que é natural e não questiona a sua própria cultura. Então é importante que você torne o familiar em estranho, ou seja, questionar a sua própria cultura, porque como a gente vive dentro dela, muitas vezes a gente não percebe os traços culturais da nossa própria cultura, porque você vive dentro dela, você já nasceu nela e você não questiona a sua cultura. Então, são dois pontos importantes para se estudar uma determinada cultura. Bom, o que é cultura? É um conjunto de modos de vida de um grupo humano determinado, sem referência ao sistema de valores para os quais estão orientados esses modos de vida. Ou seja, como eu falei para vocês, a cultura é um conjunto de modos de vida de um grupo humano determinado, ou seja, um grupo social. Tudo que aquele grupo social produziu faz parte da cultura dele, beleza? Mas o que é cultura? Uma dinâmica de produção e circulação de signos e sentidos. Exatamente isso. Um determinado povo, um determinado grupo social, ele tem uma dinâmica de produção e circulação de signos e sentidos. A gente já viu lá naquela aula de linguagens, né? O que é signos e sentidos. Ele cria signos, como eu falei para você, é sinônimo de sinal, lembra disso? Inclusive, no inglês, não existem duas palavras distintas em signo e sinal. No inglês é uma palavra só, que é signal, porque é a mesma coisa, signo ou sinal. Então, a cultura é, como eu falei para você, repetindo mais uma vez, tudo que um povo produz. Então, eles produzem sinais, signos de comunicação. Por exemplo, sinais de mãos, ou a própria língua falada são sinais, são signos. E sentidos, ou seja, eles atribuem sentidos a determinados signos, a determinados sinais. Então, eles atribuem sentidos a uma expressão corporal, por exemplo, também, como a gente debateu muito bem debatido isso aí na aula de linguagens, beleza? Padrões de significados incorporados nas formas simbólicas que incluem ações, manifestações verbais e objetos significativos de vários tipos, em virtude dos quais os indivíduos comunicam-se entre si e partilham suas experiências, concepções e crenças. Beleza? Tudo isso aqui são conceitos de diferentes autores sobre o que seria cultura. Conjunto de padrões de comportamento, crenças, conhecimentos, costumes, etc., que distinguem um grupo social. Veja bem, é importante você saber disso aqui, que a cultura, ela distingue um grupo social de outro. Porque cada grupo tem sua cultura, né? Então isso diferencia um grupo de outro. Isso faz com que os grupos sociais sejam diferentes. Forma ou etapa evolutiva das tradições de valores intelectuais, morais, espirituais, de um lugar ou período específico de civilização. Beleza? Tranquilo? Bom, cultura na educação física e a relação da cultura com a educação física. Bom, toda sociedade ela cria práticas corporais, né? Toda sociedade cria práticas corporais. Como a gente já falou, uma sociedade cria o futebol, uma sociedade cria o basquete, uma sociedade cria o arco e flecha, uma sociedade cria a lança. São práticas corporais que cada sociedade cria.
As práticas corporais têm relação direta com a identidade cultural de um grupo. Como a gente viu lá na aula de Educação Física e Linguagem, a gente viu que a linguagem corporal é uma espécie de linguagem que faz a comunicação. Através da linguagem corporal, as pessoas se comunicam, porque o corpo exprime uma mensagem. Então, as práticas corporais têm relação direta com a identidade cultural de um grupo. Como a gente já falou também, as práticas corporais diferenciam um grupo de outro, faz com que os grupos não sejam iguais. E justamente reconhecer as diferentes manifestações corporais nas diferentes sociedades é um dos objetivos aí da educação física. Reconhecer as diferenças através das manifestações corporais de diferentes sociedades. Ou seja, através da educação física a gente estuda as diferentes manifestações corporais das sociedades. Isso faz com que você mostre ao aluno que as sociedades possuem diferenças. E isso é o caminho para ensinar a criança ou adolescente ao respeito, né? A aceitação do próximo através do reconhecimento das diferenças. E a educação física possibilita também ao aluno recriar de maneira crítica as manifestações corporais da sociedade. Não é apenas reproduzir a manifestação corporal que a sociedade criou, mas recriar de maneira crítica. É aquela coisa da diferença do esporte da escola, né, para o esporte na escola. É diferente. Você não pega o futebol tal e qual e bota dentro da escola. A prática tem que ser recriada dentro da escola para os objetivos educacionais. Então, o aluno e o professor recriam as manifestações corporais de maneira crítica. Beleza? Os conteúdos da educação física têm uma base cultural. O que isso quer dizer? O professor de educação física ele não escolhe os conteúdos aleatoriamente, tem uma base cultural. Ele, através do ensino do conteúdo que ele escolheu, ele está ensinando também uma cultura. E aí que está a importância do professor de educação física dar valor à cultura local, dar valor à cultura brasileira e não ficar apenas americanizando os alunos, passando esportes e culturas estadunidenses e europeias. Não ficar só colocando futebol, o handball, o basquete, só aqueles esportes mundialmente conhecidos, em detrimento de práticas brasileiras, como por exemplo a capoeira, ou apenas simplesmente os jogos e brincadeiras populares. Através do ensino de jogos e brincadeiras populares, você faz um grande trabalho de resgate da cultura popular brasileira. Justamente o que eu acabei de falar, valorização das práticas da sua cultura. Mas ao mesmo tempo, o professor tem que saber botar na balança a valorização das práticas da sua cultura, mas também o conhecimento das práticas de outras culturas, né? Também não teria sentido uma aula de educação física ser apenas com cultura brasileira e nada de outras culturas. Então, tem que colocar na balança também as duas coisas. Conhecer a cultura do próximo, conhecer as outras culturas, mas também valorizar a sua própria cultura. Reconstrução ou ressignificação das práticas. Aí é o que eu já falei para vocês também, né? A questão, por exemplo, um exemplo disso é a questão do esporte da escola e o esporte na escola. Você não simplesmente pega a prática e bota na escola. Não, você tem que recriar, reconstruir, ressignificar as práticas, adequando aos objetivos educacionais, ao objetivo da escola. Beleza? Através do conhecimento das diferentes culturas, a educação física contribui para uma formação de uma sociedade mais justa. Como eu já falei para vocês, quando você mostra as diferenças culturais para um aluno e fazendo um trabalho bem feito, você vai ensinar o aluno que toda sociedade tem sua cultura, tem suas diferenças e é importante aceitar e compreender as diferenças. Bom, esse era um assunto, era o que eu tinha para falar para vocês sobre cultura e educação física. Era uma coisa bem básica mesmo, mas assim interessante. Mas, como eu falei para vocês, caíram poucas questões. A gente vai ver aqui agora as questões que caíram bem rapidinho. São pouquíssimas questões. Beleza? Então vamos lá para as questões.
Tá aí a primeira questão, pausou. Agora vamos para a resolução. O esporte é reconhecido como um fenômeno social e cultural contemporâneo. Por quê? Sua abrangência é restrita a espaços elitizados? Não, né? A abrangência do esporte não é restrita a espaços elitizados, muito pelo contrário. B. Seu reconhecimento veio pelo pouco espaço dado a ele na sociedade? Não faz o menor sentido, né, essa alternativa. C. As políticas trabalhistas permitiram a organização de festividades contra a competição? Justamente o oposto, né? Na época, as políticas trabalhistas, ou seja, a educação física competitivista, por exemplo, competição, não tinha justamente o objetivo de acirrar a competição para fazer uma sociedade competitiva capaz de gerar o lucro? Está totalmente interligada a política trabalhista com a competição, então nada a ver. D. Possui relevância mundial, sendo considerado um dos hábitos que caracteriza o tempo atual? Sim, né? Lógico. O que tem de errado nessa alternativa? O esporte contemporâneo possui relevância mundial? Claro que sim. Sendo considerado um dos hábitos que caracteriza o tempo atual? Claro. E letra E, possui regras indefinidas que são copiadas pelos diferentes meios sociais? Regras indefinidas no esporte? Lógico que não, né? Letra D, tranquilo. Beleza, próxima questão, pausou. Agora vamos para a resolução. Com relação à cultura e educação física, assinale a opção correta. A capoeira, quando vinculada somente à aprendizagem e à reprodução de seus aspectos técnicos, perde seus significados culturais. Talvez, né? Vamos continuar lendo para ver. Letra B. Para promover mudanças na cultura dominante da educação física escolar, é necessário se subordinar às práticas sociais que afirmam valores, interesses, conceitos e tradições arraigados à prática da disciplina? Logicamente que não, nada a ver. C. Como a educação física é construída culturalmente, ela prescinde, ou seja, ela não precisa. Prescindir, cuidado para não confundir na hora da prova, prescindir com imprescindir. Imprescindir significa que é necessário. Prescindir significa que não é necessário. Então, como a educação física é construída culturalmente, ela não necessita de uma prática social. Eu acho que está errado, né? Pois é reproduzida em diversos ambientes e espaços. D. As diferenças entre as pessoas são proporcionadas pelas diferentes estruturas biológicas da espécie humana e por suas diferentes opções culturais. Bom, eu colocaria uma interrogação também aqui, ó. Colocaria uma interrogação aqui na D e uma interrogação na A. Ao assumir uma identidade cultural, o esporte mantém seu sentido e significado independentemente da cultura em que está praticada. Aqui não tem a menor possibilidade, né? Bom, eu ficaria aqui em dúvida entre A e D. Você já teria 50% de chance de acertar. Agora, sendo sincero com você, eu teria marcado a letra D. Porém, o gabarito da prova é letra A. Por que eu teria marcado a letra D? A letra A está dizendo que a capoeira, quando vinculada somente à aprendizagem e à reprodução de seus aspectos técnicos, perde seus significados culturais. Bom, na minha opinião, é lógico que vai ter uma perda, mas não perderia totalmente. Totalmente eu não digo que não. Mas também a questão aqui não está dizendo totalmente, está dizendo só que perde. Então, está correto mesmo. Está correto porque não está dizendo que perde totalmente, está dizendo que perde. Então, pensando por esse lado, até que não está errado, está correto, letra A. Já a D, eu também marcaria correto, porque, a meu ver, está correto. As diferenças entre as pessoas são proporcionadas pelas diferentes estruturas biológicas da espécie humana e por suas diferentes opções culturais. Para mim, também não está correto. Mas eu acho que o examinador considerou errado por quê? Eu acho que ele considerou errado primeiro porque ele quis dizer
que as diferentes estruturas biológicas da espécie humana não é um fator importante para explicar as diferenças entre as pessoas. O mais importante são os fatores culturais. E eu concordo, sim. Só que os fatores biológicos também eu não posso dizer que eles não influenciam. Influenciam, sim. Claro que não tanto, mas influencia. Mas eu acho que o que o examinador quis dizer foi isso, que ele não influencia tanto. E também acho que ele quis dizer que a pessoa, não existe essa questão de opção cultural. Você nasce numa cultura, então você não escolhe a cultura. Então eu acho, mas a meu ver também, com a globalização de hoje em dia, acontece uma certa opção cultural, né? Da pessoa optar por uma cultura. Mas eu acho que foi isso que o autor da questão quis dizer. A meu ver não foi muito bem elaborada, mas foi isso que ele quis dizer. Então fique atento. E a letra A também, como eu falei. A meu ver, a capoeira, mesmo sendo feita somente com a reprodução de aspectos técnicos, ela não perde totalmente o significado cultural. Até porque o aspecto técnico também é cultura. Então não perde. Mas é claro que vai ter uma pequena perda, porque vai deixar de estudar a questão histórica da capoeira e tudo mais, né? Então acontece sim uma perda. Beleza? É uma questãozinha embolada, mas acontece essas coisas. Próxima questão, pausou. E agora vamos para a resolução. Pensando-se na perspectiva cultural da educação física, assinale a alternativa que preenche corretamente e, respectivamente, as lacunas do texto seguinte. As aulas de educação física são arenas de seleção de sentidos ou disseminação, de polissemia, de perda, produção ou descoberta ou classificação de identidades, voltadas para análise, interpretação, questionamento e diálogo entre e a partir espaço. Bom, vamos parte por parte, né? Primeiro, as aulas de educação física são arenas de seleção ou disseminação de sentidos. É lógico que é disseminação, né? Não de seleção de sentidos. Então você já exclui letra A e exclui letra B. Aí disseminação. Fica aqui perda, produção ou descoberta de identidades. A educação física é um espaço de perda de identidades? Logicamente que não. Então também exclui letra B, sobrou C e D. Produção ou descoberta de identidades voltadas para análise, interpretação, questionamento e diálogo entre e a partir dos esportes ou das culturas. Logicamente que é aí que eu marcaria das culturas, né? Faz muito mais sentido. Então, letra C. Beleza? Próxima questão, pausou. Agora vamos para a resolução. Da Óleo 2004, observa que o conceito de ser cultural vem ganhando notoriedade no seio da educação física brasileira, apoiado pelo conceito de cultura da antropologia social de Clifford Geertz. Com base nesse referencial teórico, é possível dimensionar a educação física como uma área que trata do seguinte aspecto. Bom, a educação física é uma área que trata do movimento nas suas manifestações sociais relacionadas ao corpo. B. Movimento nas suas manifestações sociais relacionadas à cultura do movimento. C. Ser humano nas suas manifestações culturais relacionadas ao corpo. D. Ser humano nas suas manifestações culturais relacionadas aos fatos sociais. Ou E. Ser humano nas suas manifestações culturais relacionadas à cultura do movimento. Bom, o enunciado está falando do conceito de ser cultural, né? Então, logicamente que não é a letra A e B, porque aqui a educação física não estaria trabalhando apenas o movimento, e sim o ser humano como um todo. O ser humano em suas manifestações culturais, porém relacionadas ao corpo, pois é a educação física, a educação do corpo. Então, letra C. Beleza? Próxima questão, pausou, e agora vamos para a resolução. As manifestações artísticas constituem a expressão mais rica da diversidade cultural dos povos. Nessa perspectiva, para que o ensino de dança nas escolas conduza o aluno a se perceber como produtor de cultura, o professor deve, letra A, apontar o ensino de dança clássica como fundamental para a aprendizado dos alunos. B, restringir a inclusão das denominadas
danças de rua nas experiências corporais dos alunos. C. Comparecer aos eventos da comunidade onde a dança se faz presente. D. Solicitar aos alunos que relatem e demonstrem as danças populares em sua comunidade. Letra E. Trazer informações e registros sobre espetáculos de dança de rua no Brasil. Qual é a melhor opção aqui para o aluno se perceber como produtor de cultura? Ó, produtor de cultura, para ele perceber que ele produz cultura. É justamente a letra D, né? Solicitar aos alunos que relatem e demonstrem as danças populares de sua comunidade, ou seja, que foi produzido por ele, na comunidade dele. Beleza? Próxima questão, pausou. Agora vamos para a resolução. As práticas corporais podem ser vistas como expressão e linguagem de um determinado indivíduo ou de uma determinada cultura. Em relação à educação física escolar, a prática corporal como expressão de uma determinada cultura é relevante ou não é relevante? É lógico que é relevante. Então você já exclui aqui letra C e exclui letra D. É relevante, pois o seu objeto de ensino específico são as expressões particulares de cada cultura? Não. B. É relevante, pois não existem técnicas esportivas consagradas universalmente que devem ser ensinadas. A gente até já resolveu essa questão uma vez. Tá errado? Existem sim. É relevante, pois até as técnicas esportivas universais são executadas de modo particular em cada cultura. Beleza, próxima questão. Pausou. E agora vamos para a resolução. Nessa perspectiva, a educação física organizará seu trabalho a partir da ideia de que cultura é um sistema de informações, conceitos e significados cristalizados socialmente? Não, cristalizado dá a ideia de que não muda. Muda sim. B. Um conjunto de normas passíveis de serem aprendidas e ensinadas somente pelas gerações adultas? Lógico que não. C. Uma realidade dinâmica, ó, já não é o contrário de cristalizado, dinâmica, na qual os indivíduos encontram-se permanentemente criando, recriando e reinterpretando conceitos, informações e significados. Né? Perfeito, o que eu falei na aula. D. A quantidade de informação técnica e erudita que deverão ser interiorizadas pelos membros da sociedade através da educação formal? Lógico que não. Letra E. A imposição de conceitos. Imposição não, né? Então, totalmente errado. Letra C. Próxima questão. Pausou. E agora vamos para a resolução. O corpo é uma construção sobre a qual são conferidas diferentes marcas em diferentes espaços, constitutos econômicos, grupos sociais, etc. O corpo é provisório. Olha, isso aqui é fácil demais. Veja bem. Nesse primeiro aqui, poderia ser lugares? Não, porque seria sinônimos de espaço. Então, estaria repetindo. Poderia ser sociedades? Seria sinônimo de grupo social. Estaria repetindo. Poderia ser ambientes? Também seria sinônimo de lugar. Estaria repetindo. Então, sobra tempo. É algo mais encaixa lá. Tempo. O que é que mais encaixa aqui, ó? Mutável. Mutável e mutante ao mesmo tempo. Sem contar que, como eu já sei que é tempo, só sobrou estável e mutável. O corpo da gente é estável ou é mutável? É mutável, né? Então, letra B de bola. Simplesinho, beleza? Cultura e educação física é isso aí. Até a próxima aula.